Olá, meu amigo, tudo bem com você? É uma grande satisfação ter você conosco. Esse é o podcast da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Alfenas e hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu estou aqui acompanhado de dois teólogos e também professores, né? Professora Meire Sandra e o professor Hudson. Eles estão aqui conosco. Vocês se lembram, inclusive, que eles já comemoraram as bodas de Carvalho. Por isso que eles são o casal Hudson e Meire Sandra Carvalho. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a missão, mas qual missão que vai ser? A missão em favor do meu próximo. Quem é o meu próximo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, nesse momento. E aí eu peço a você que nos acompanhe, feche agora os seus olhos, eu vou pedir para a Meire Sandra fazer uma palavra de oração, para que o Espírito Santo nos guie nesse momento. Pai querido que está nos céus, agradecemos a Ti todas as bênçãos. Amém, Queremos Senhor. pedir que o Senhor esteja conosco neste momento, onde Amém, vamos Pai. estudar mais uma vez a Tua palavra. Amém, Porque Senhor. sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, Fica Senhor. conosco, em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Bom, agora nós estamos com a nossa lição. E a pergunta que fica, quem é o meu próximo? Não sei como vocês querem, se querem aproveitar inclusive o verso áureo, né? Para poder começar o nosso diálogo do nosso guia, mas fiquem à vontade, quem é o meu próximo? Esse episódio aconteceu entre Jesus e um intérprete da lei. Sim. Agora, interessante, no final, Jesus coloca que o próximo não é o outro. O próximo sou eu é que devo ser o próximo. Né? A gente vai ver ao longo desse estudo que Jesus contou a parábola de uma pessoa que caiu na mão dos salteadores. Sim. E aí passou um levita, passou um sacerdote, ninguém cuidou desse que caiu lá na mão do... Apenas o samaritano. Apenas um samaritano. E no final a pergunta de Jesus foi a seguinte: quem é que foi o próximo daquele que precisava de auxílio? Então, a gente deve entender que eu devo ser o próximo, eu devo tomar a iniciativa de ser o próximo. Né? A gente já teve, inclusive, nesse trimestre, uma lição que mostra que Abraão estava lá olhando para a estrada e quando ele viu que vieram três seres, né? Um deles era o próprio Cristo, Abraão tomou a iniciativa de ir lá para encontrar. Então, eu devo ser o próximo daquele que precisa. Porque quando ele perguntou para aquele intérprete e toda aquela claque, né, que estava lá para ver se eles pegavam ele em alguma contradição. Quem foi o próximo, né? E aí ele falou, para nem falar a palavra samaritano, ele falou assim, aquele que usou de bondade e misericórdia para com ele. Para nem usar a palavra samaritano, tamanha era a repulsa que eles tinham, né? E aí, então, a gente às vezes fala, olha, temos que demonstrar amor pelo próximo, mas foi o próximo que demonstrou amor por nós, né? Eu devo ser o próximo. O próximo aqui é para quê? O próximo é para todo aquele que está em necessidade. Então, a gente tem que pensar nisto. Quem está em necessidade? Sim. Eu devo ser o próximo para aquele que está em necessidade. Seja a necessidade afetiva, que nesse mundo que a gente está hoje, é o que mais temos, é necessidade afetiva, de amor, de carinho, compreensão. Só o fato de ouvir, né? De parar o nosso tempo para ouvir aquele que está desesperado, aquele que está ansioso. E também para as necessidades físicas, não é? Alimento e outras coisas aí tão necessárias. Então, em que momento eu posso ser o próximo para aquele que está precisando? Essa deve ser a pergunta sempre do cristão, daquele que quer ser como Jesus é e como Jesus foi. Ou seja, eu devo ter uma disposição de me aproximar de quem precisa e procurar. Será quem é que precisa? Às vezes dentro da igreja. Não é? Será que tem pessoas aqui que estão em alguma necessidade? Aí eu vou me aproximar dessas pessoas. É nesse sentido, né? E só fará isso, você aí, né, que estiver acompanhando pela rede social, se não for ao vivo, você pode dar uma pausa, abrir a Bíblia sua em Lucas, capítulo 10, verso 27, e aí você, encontrando, você solta de novo o vídeo. Porque só vai fazer isso quem está aqui, né?
Aliás, essa aqui é uma resposta que o Senhor Jesus indagou e lhe perguntou, né? O que está escrito na lei? Como interpretas? E aí diz assim, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Somente aquele que já tem no coração esse sentimento, e também a Deus, porque 1 João 4,8 diz, né, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É que vai conseguir ser o próximo das pessoas. É que vai conseguir agir em favor das pessoas. Sim. E também amar a Deus, né? Porque do contrário não vai conseguir. Por isso que uma das perguntas mais importantes que nós temos é aquela, né? Quem eu sou? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Né? Quem nós somos? É uma reflexão que nós podemos fazer, podemos refletir. Porque nós queremos saber, né? Qual que é o propósito? Enfim, qual que é o propósito da vida? E o propósito da vida, mesmo os ditados dizem, aquele que não vive para servir, ele não serve para viver. O propósito da vida é esse, é servir, é ser útil, é ser uma pessoa sempre operosa, que está sempre agindo e atuando, sempre tendo como foco da sua ação o bem-estar de todos. Não quer dizer que ele não precise buscar o seu interesse, mas é o seu interesse enquanto sobrevivência, não o seu interesse enquanto orgulho, enquanto ganância, que é justamente o que o mundo mais tem estimulado nas pessoas, né? O mundo estimula principalmente esse lado negativo da capacidade humana, que é a capacidade de só se importar consigo mesmo. E o verdadeiro cristão não age dessa forma, né? Esse intérprete da lei tentou, né, como você citou aí, diz lá em Lucas 10, tentou pegar Jesus em alguma prova, assim, vamos ver se ele é inteligente. E Jesus, na verdade, pediu que ele falasse do conhecimento que ele tinha. E é interessante que quando ele disse assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, todo o seu entendimento. Ame o próximo como a você mesmo. Se a gente procurar na Bíblia, a gente vai encontrar que realmente isso foi falado. Lá em Deuteronômio 6:4 e 5 diz que ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Levítico 19:18 também diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Então ele estava antenado, vamos dizer, ele sabia do que estava falando, só que ele não esperava a contra-resposta de Jesus. Ah, é assim? Tudo bem, vai e faça isso então. Sim. Aí ele querendo, né, nós vamos entrar nisso, ele querendo se justificar, falou, mas Senhor, e quem é o meu próximo? Aí no final Jesus disse, não, o próximo é você mesmo. É você que tem que ser o próximo. Porque ele respondeu também, né? Quem que era o próximo dele? Ele falou que usou de bondade, de misericórdia. Então, nesse aspecto aí. E é interessante que ao lidar com essa questão que é a mais importante, o método do Senhor Jesus, né? Ele usava parábolas. Ele conseguia resumir a Bíblia, mas em questões práticas do dia a dia. Aquilo que nós chamamos, os educadores, de transposição didática. Nós temos o conteúdo que é abstrato, mas nós temos um elemento concreto. Quando nós juntamos isso, nós garantimos que haja a ação cognitiva, o aprendizado da criança. E foi o que o Senhor Jesus fez. Acho que eles, buscando uma forma de encontrar subterfúgios, de ficar no campo da subjetividade, o Senhor Jesus vem e traz, não é no eu acho, não, é no assim diz o Senhor. Você veio e me pergunta da palavra, então agora a gente segue na palavra. Né? Jesus foi altamente didático. Sim. Porque o que acontece? Na didática, você lança um desafio para que o aluno aprenda. Então, quando e essa pessoa que perguntou a Jesus era um intérprete da lei. Ele sabia, ele era o mestre da lei, né? Ele não era qualquer um. Não era qualquer pessoa que havia perguntado, era alguém que era consciente da lei de Deus, da palavra de Deus. E aí Jesus vem e pergunta para você, quem é o próximo, né? E aí depois Jesus deixa que ele fale, ele responde através de que ele usou os versos da Bíblia, lá do Antigo Testamento.
até que o Hudson terminou Sim. de citar em Deuteronômio, né? E outros Levítico. versos, né? Levíticos também. E aí, depois, Jesus fala assim, então, faz isto. E aí, Jesus completa, como o grande professor, Trazendo, né? como aquele grande mestre, ele traz o quê? Uma história. Para que a pessoa, uma experiência, né? Que a gente usa muito no magistério, nas aulas, ele traz uma forma concreta de aprender. Então, assim, nesta questão, ele entendeu muito bem, né? Aquele homem entendeu que o próximo deveria ser ele. Porque muitas vezes, até no dia a dia, na igreja, nas coisas da igreja, a gente começa só a querer o venha a nós. Não, o outro tem que ser o meu próximo. Mas e eu? O que eu tenho que fazer? A gente reclama, ninguém na igreja visita ninguém. Mas quantas pessoas visitei? Ninguém na igreja convida as pessoas para ir em casa, almoçar. Quantos eu convidei para vir na minha casa? Exatamente. As pessoas tentam se vitimizar quando elas, infelizmente, não estão em condição nem de estabelecer um parâmetro. Então tá, vamos eleger você como parâmetro. E aí não tem condição. Porque se for eleger ele por parâmetro, quantas pessoas você visitou? Quantas pessoas você convidou? Com quantas pessoas você interagiu? Aí a pessoa descobre que ela não fez nada e ela só está pedindo, né? Venha a nós o vosso reino. Isso, até das coisas simples. Olha, eu não vou mais ao culto porque fulano de tal ficou com uma cara feia, não sorriu para mim. Mas você já sorriu para ele? Uhum. Você já deu um bom dia? Você já falou, oi, tudo bem? Então, assim, a gente tem sempre que pensar que parte de nós em primeiro lugar. Sim. Né? Para depois a gente querer do outro. É o que o Senhor Jesus tentou mostrar. E também entender, né? Existe a diversidade. Nós não somos iguais. Olha aí, ó. Né? Não tem um dedo na mão igual ao outro. Às vezes eu quero que uma pessoa sorria, mas ela é daquele jeito. Né? O que muda, o que faz dela uma pessoa boa? É porque ela é sorridente? Uhum. Nem sempre. A gente não sabe, cada um tem uma forma de ser. Inclusive, hoje nós lidamos, né, com tantas questões de TDAH, autismo, tantos outros, e sobretudo, né, como nós comentamos, questões de ansiedade, depressão. Às vezes eu estou pedindo para a pessoa sorrir para mim, quando para ela já foi um exercício enorme, fazer uma força considerável para conseguir estar na igreja. Exatamente. Para ela conseguir ter ido num lugar público. Ela não conseguia, ela fez uma força descomunal para estar ali, algo que para mim era tão fácil, eu só precisei trocar de roupa e ir. E às vezes eu estou querendo julgar a pessoa sem saber, né? E esquecemos até daquele ditado, quem vê cara não vê coração. Eu não sei o que se passa na vida de alguém, porque eu nem convivo com a pessoa direito. Mas eu quero que na igreja todo mundo vista uma máscara e eu esqueço que a igreja é um hospital. E talvez aquela pessoa foi lá para ser curada, ela não foi lá para curar ninguém. Ela foi lá porque ela estava precisando de carinho também, né? Mas para mim é fácil levantar e falar assim, você viu, a pessoa nem sorri para a gente, não dá bom dia. A gente precisa ter a devida parcimônia em tudo. Como lidar com essas questões no dia a dia. Porque às vezes as pessoas, né? Eu me lembro ainda que, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu levantei com vontade de ficar na cama. E toda hora a Marta vinha perguntar uma coisa, eu respondi o mínimo possível, porque mas Paulo, o que está acontecendo? Por que você está mal educado desse jeito hoje? Eu falo, você não fala. Eu falei, Marta, não estou mal educado, desculpa, mas hoje parece que eu levantei, eu não sei se eu fui dormir pensando num problema, e eu não levantei animado. E demorou para o dia passar para eu recuperar a capacidade de dialogar. Era um dia que eu estava meio monossílabo, sabe? Eu não estava com... E é difícil, eu sempre sou falante, eu sempre sou extrovertido, mas eu não estava. E se eu sou extrovertido e eu passei por isso, imagina às vezes a pessoa que não é. Então... Muitas vezes as pessoas esquecem, elas querem ser a pessoa cuidada, mas não quer ser o próximo de ninguém, no sentido de ser quem cuida, né?
Esse é um ponto. É interessante que esse intérprete tentou pegar Jesus com uma pergunta. Sim. Né? Essa pergunta é: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta estranha, porque um herdeiro não faz nada para ser herdeiro, ele já herda. Mas com o assunto que se seguiu, o que Jesus quis dizer? Olha, você já é um herdeiro, só que um herdeiro vive assim, ó, o herdeiro ajuda as pessoas. Né? Isso lembra mais tarde, lá em Mateus 25, Jesus falando que quando o Filho do Homem viesse na nuvem, na sua majestade, ia colocar uns de um lado, outros do outro, ia dizer assim: vinde benditos do meu Pai, porque vocês, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava preso, foste me visitar, estava com fome, vocês me deram de comer, e já do outro lado, pessoas que não fizeram nada disso. Então, assim, o intérprete não precisava fazer aquelas coisas para ser um herdeiro, mas já que ele era um herdeiro, ele deveria demonstrar na prática. Ele tinha que cuidar das coisas do pai dele. É como a gente lê na Bíblia, assim, pai. Aquele que diz que ama, mas não demonstra que ama, não é um amor verdadeiro. E Cristo foi o maior próximo, né? O céu todo se aproximou do ser humano através em Cristo dele. Jesus. Eu acho que isso aí está bem claro aqui em Tiago 2, do verso 17 em diante. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Mas é aí que vem, né? Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? E aí Tiago traz o caso de Abraão. Como nós já temos estudado muito, Abraão foi justificado pela fé, mas a fé dele por obras que ele manifestava. Então esse é o ponto. Eles queriam muito pegar o Senhor Jesus em qualquer contradição. E eles não se atentavam que esse comportamento manifestava uma obra. E não era a obra do céu. Não era o céu que prevalecia no coração e na mente deles. Ali eles estavam sendo instrumentos dos anjos caídos, dos demônios. Eles estavam agindo sob o estandarte da bandeira da rebelião. Porque eles não procuravam o Senhor Jesus para nada. Não procuravam ele para adorá-lo, para se prostrarem na presença dele, para louvarem, para engrandecerem a ele como Filho de Deus, Senhor de toda a criação. Eles só procuravam ele para poder, de alguma forma, expô-lo a alguma falha. E Sim. eles não enxergavam isso. Tanto é que nos milagres de Jesus, ao invés do povo dar glórias a Deus, agradecer, eles iam com pedras para Jesus. Não é? Quantas vezes Jesus curou no sábado e ele foi criticado por suas obras? Não é? Chegando a falar que ele estava expulsando o demônio e curando as pessoas porque ele estava agindo pela ação do inimigo de Deus, né? Então, as pessoas criticavam a Jesus por suas obras. E aí é uma questão tão assim difícil de lidar que quando a gente lê, a gente percebe que as pessoas não entendiam o que é ser filho de Deus, o que é ser filho do Pai. E nem as obras, né? Se você está salvo, você deve manifestar que você é um herdeiro do reino. E, portanto, querer viver de tal maneira. Que demonstra isso. Você é o herdeiro. Você não precisa provar nada para ninguém. Você aí, é o herdeiro. Na parábola, Jesus contou do bom samaritano para dizer assim, ó, é assim que um herdeiro deve viver. E se comportar. O herdeiro não deve viver como aquele sacerdote que passou e foi embora. Aí depois passou um levita, também não quis dar atenção para o ferido. Aí vem um samaritano e provavelmente, né, os que ouviam Jesus contar a parábola ficaram surpresos. Mas que isso? O samaritano vai ajudar acabar de matar o pobre coitado. Ou se fosse o caso, esse aí que era o bandido que deve ter roubado ele, né? Porque eles tinham tamanha aversão. Mas o Senhor Jesus Cristo quis mostrar, né, que a depender dos olhos de uma pessoa está a visão que ela tem do mundo. Por isso que ele usa essa expressão, foi em Lucas mesmo, né? Que os olhos são a janela da alma. E se eles forem maus, como vai ser mal, né?
E todo esse estudo que a gente está fazendo no trimestre tem a ver com missão. E missão é relacionamento. Sim. Né? Daí o resumo ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo, aí sim está dizendo que o outro é meu próximo, mas na visão de Jesus ele vai mais além. Eu é que tenho que me colocar como próximo. É relacionamento o tempo todo. Porque o que nós cremos deve ser vivido, Hudson. Eu acredito isso. Toda a vida, né, nossa, em relação àquilo que nós cremos, tem que ter, assim, por exemplo, nós temos que mostrar em quem cremos. Se nós cremos num Deus que é misericórdia, nós temos de agir com misericórdia também. Se nós cremos num Deus que é amor, por que não agirmos com amor? Então, essa que é a questão, mas assim, até fácil de entender. Por que nós amamos a Jesus? A palavra de Deus fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, essa que é a questão, é esse exemplo de amor que a gente tem que viver, não assim, não, eu vou fazer o bem para ganhar alguma coisa. Eu vou fazer caridade porque aí eu alcanço uma vida melhor no futuro. Não. Isso tem que ser assim, uma coisa inerente da sua vida. Você deve fazer isso porque você fica feliz em fazer as obras do Pai. Porque o Pai faz a mesma coisa. Então, a gente faz por amor também, porque é prazeroso para nós. E não porque a gente quer receber uma recompensa. E, aliás, o versório da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, se nós hoje somos convidados a ser imitadores do Senhor Jesus, Paulo falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se nós somos chamados, a nossa ação também se expressa no amor. O amor é o maior de todos. Foi o amor que levou o Senhor a vir a esse mundo como ser humano. É o amor que move as pessoas. A ação das pessoas ela é baseada nisso. Ou no amor a si mesmo, ou no amor a algo. Você vê que tem pessoas que, conforme o evento que vai ter, ela consegue ficar um dia na fila esperando, só para ter o ingresso. Ela ama tanto aquilo que ela não se importa em ficar... E se às vezes você pedir para ela ir na padaria buscar um pão e um leite, ela reclama. Mas lá ela fica lá um dia na fila esperando e não reclama. Né? Quando os repórteres passam perguntando, você veio de onde? Eu vim lá de Abaetetuba. Onde é que fica? Nem sabe. E aí ela fala, você está aqui há quantos dias? Eu estou aqui há 2 dias. Mas vale a pena? Vale a pena. A pessoa, quando ela deseja, quando ela realmente tem os olhos voltados para aquilo, ela não mede esforços. Agora, infelizmente, se esses olhos não estão voltados para o autor e consumador da nossa salvação, então, obviamente, nós não vamos repetir nas nossas ações aquelas mesmas ações que são movidas pelo amor. Aí vem aquele caso que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Nós vamos ser que nem um bronze que retine. Mas não tem som, não é som, é barulho. O som, aquele som harmonioso de uma melodia é uma coisa, barulho é outra coisa. O barulho não atrai ninguém, mas nós vamos ser barulho. Por quê? Porque nós não estamos dirigidos pelo maior de todos os sentimentos, que é o amor. E uma coisa que me deixa muito assustada. Além disso que você falou, de sermos considerados mentirosos. Sim. Porque a palavra de Deus fala que nós somos mentirosos quando dissemos que amamos a Deus e odiamos nosso irmão. Olha que situação. E o pai da mentira é Satanás. Exatamente. Se nós somos mentirosos é porque nós estamos sendo filhos dele e não filhos de Deus. E desde a época de Jesus, e mesmo antes, né, haviam intérpretes da lei, haviam aqueles que se julgavam mais sábios do que outros, que se julgavam santos e não eram. E aí eu lembrei disso ao ler aqui o que o autor coloca. O cristianismo não é apenas um conjunto de crenças, é um estilo de vida. Não é? Uma coisa é você dizer que acredita, outra coisa é você viver aquilo que você diz que acredita. Não é? Daí um herdeiro, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Não, o que eu devo fazer de bom pelo outro?
Como eu posso tornar a vida do outro mais feliz? Não é? Por ser herdeiro do reino, como eu devo viver? Como eu devo viver? Não, mas vê, ele está pensando nele. É. Como eu faço para herdar? Eu só ele quero ir tá para o tão céu. egoísta que ele já nem sabe mais que ele vai para o céu. É. Por quê? Porque ele não daria nada para ninguém. Por isso que ele não acredita que ele vai para o céu. Porque ele imagina, e Deus, como é que Deus me dá alguma coisa? Eu não dou nada para ninguém. Por isso que o Senhor Jesus veio e trouxe para ele, né, como a gente viu, o exemplo do bom samaritano. E o exemplo do bom samaritano, nesse aspecto, eu acho que ele é bem emblemático, porque ele mostra: não existe pedigree. O pedigree já é de todos. Todos somos filhos de Adão. Não existe pedigree. Eu lembro de um amigo que hoje ele é falecido, faleceu novo, inclusive. Teve alguns problemas no cérebro e aí veio a falecer, muito novo. Mas eu lembro, assim, em se tratando de pedigree, ele dizia assim: olha, se eu pudesse ter escolhido, eu queria nascer judeu em Jerusalém. Não, perdão, em Nova York. Ele queria ser um judeu norte-americano, né? Porque ele entende toda a devoção que existe na cultura cristã dos Estados Unidos a Israel. E como é forte também a comunidade judaica, né? Tanto em Nova York como em Los Angeles. É ela que controla toda a indústria cinematográfica. Todos aqueles estúdios estão nas mãos de judeus, né? Em Nova York eles controlam o sistema financeiro, em Los Angeles eles controlam a mídia, os meios de comunicação. É fácil entender por que os Estados Unidos é devoto deles, né? Eles controlam dinheiro e com o dinheiro eles produzem aquilo que os americanos almoçam e jantam no que diz respeito à informação. E aí não é dúvida, qualquer questão com Israel é natural que o político norte-americano saiba, vamos ficar do lado porque o povo espera isso. Mas ele dizia isso para dizer assim, o pedigree, né? E há pessoas que hoje, infelizmente, elas são assim. Elas acham que por serem elas ou porque elas fazem parte de um grupo, elas são especiais e os outros são os outros. E o Senhor Jesus mostra, através do bom samaritano, que todos somos filhos de Adão. E a diferença são as escolhas que nós fazemos e os sentimentos que regem a nossa vida. É essa que é a grande questão, que vai fazer a grande diferença e vai determinar qual vai ser o nosso futuro, o nosso destino. Existe um problema em algumas pessoas que são acumuladoras. É uma doença. Sim. Né? Que tem que ser tratada e precisa mesmo. Elas acumulam os bens que ela tem. Então, tudo que ela ganha, há até em algumas situações que elas precisam de ajuda mesmo. Precisa da intervenção né, sanitária para chegar na casa e tirar o acúmulo das coisas. Porque nem uma caixa de pizza vazia elas conseguem se livrar. Então elas vão juntando e aquilo ali vai acumulando dentro de casa, dando barata, rato. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque muitas vezes a gente quer só acumular as bênçãos de Deus. A gente acumula todas as bênçãos do sol, da chuva, da proteção, do cuidado dele, do amor das pessoas, mas a gente não quer repartir. A gente só quer juntar. Que egoísmo é esse? De que nós achamos assim, nossa, eu sou tão bom que tudo para mim. E o que eu vou passar? Então, essa que é uma questão muito séria. Nós não podemos ser acumuladores de bênçãos. Nós temos que repartir essas bênçãos. Porque, por exemplo, o bom samaritano, ele nem sabia quem era. Não, ele Exatamente. sabia. Esse aqui é um que me odeia. Né? É um que me odeia. E ele foi lá e fez tudo isso em favor dele. Isso. Mas, Hudson, Meirissandra, que comentários finais aí vocês teriam para a gente deixar para os nossos amigos, à luz de tudo que nós conversamos e de algo que a gente possa ter deixado passar? Houve um outro momento, está registrado em Mateus 22, em que um outro intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, aí já fez uma pergunta direta: mestre, qual é o grande mandamento? Aí Jesus respondeu as mesmas coisas que aquele outro havia respondido. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se a gente pensa nos 10 mandamentos, o decálogo, ali nós temos os 4 primeiros de relacionamento com Deus. É assim que a gente deve viver em relação a Deus. Se a gente pega os 6 últimos mandamentos, é assim que nós devemos viver em relação aos outros, né? Então, isso é muito reforçado na Bíblia, essa ideia de relacionamento. A nossa vida é toda de relacionamento, com os nossos amigos, o nosso trabalho, com os familiares, com as pessoas da igreja. É relacionamento o tempo todo. E o relacionamento demonstra, então, se nós somos aquele herdeiro que está no caminho realmente da vida eterna. Pelo relacionamento. Né? Relacionamento. Verdade. Eu deixo assim como assim uma palavra final que Jesus falou assim no tempo, né, quando ele viveu aqui. Ele falou: os pobres vocês sempre terão o quê? Convosco. E quando Jesus falou isso, eu acredito hoje que ele não falou somente da questão da parte financeira, mas de todas as questões, né, como nós já dissemos aqui, emocionais e tudo, né? E há muitos necessitados e maltratados no mundo, a lição coloca isso. E que nós podemos fazer a nossa parte, mesmo que pareça pouco. Mesmo que pareça pouco, nós precisamos fazer. E eu quero ler só o último parágrafo aqui, de sexta-feira, que fala assim: o Pai contempla do seu trono os que praticam esses atos de misericórdia e os considera seu mais precioso tesouro. Cada ato de misericórdia realizado em favor dos necessitados e sofredores é considerado como tendo sido feito a Jesus. Por isso que ele falou, né? Ellen Estava White preso, falou fostes ver-me. Estive nu, me vestiste, né? Ele coloca isso, verdade. Isso. Meu amigo, a gente gostaria de continuar, mas é o tempo que nós nos propomos debater e conversar. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido e que você compartilhe esse link nas suas redes sociais. Agora eu te convido para nós encerrarmos essa conversa com uma palavra de oração. Eu vou pedir ao Hudson que ore por nós. Bondoso Deus, nós agradecemos a Ti a oportunidade que cada um de nós tem, Senhor, de Te buscarmos através da oração e de entendermos a Tua vontade para cada um de nós através da Tua palavra. Amém, Senhor. Faça, Senhor, de cada um de nós um próximo daqueles que estão em necessidade. Amém. Nos dê o discernimento e a vontade e o amor de procurarmos nas pessoas aquilo que elas precisam e que nós possamos ser luz para elas, possamos ser um conforto para elas, possamos auxiliá-las naquilo que elas necessitam, Senhor. Amém, Pai. E que nós façamos isso como verdadeiros herdeiros, porque já somos herdeiros do Teu reino. E assim nós viveremos felizes. Amém, Senhor. Nós agradecemos a Ti todas as bênçãos e oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Até a próxima. Fica o convite para você estar conosco, visitar o site, ver os demais vídeos que ali estão contidos. Deus o abençoe ricamente.